assistindo a aula de matemática do dia 20 do 4, tá bom? Então nós vamos continuar trabalhando igualdade, só que lembra que na última aula eu passei tarefa de casa? Então hoje a gente vai corrigir uma das páginas que eu passei de tarefa de casa. Eu espero que todos vocês estejam fazendo as atividades, tá bom? Então assim, nós vamos corrigir a página 40. Lá na página 40, vocês precisam colocar a data do dia 24 do 4. Mas como assim, professora? Essa página 40 a senhora passou na última aula, mas nós estamos realizando juntos no dia 20 do 4. Por isso, deve-se na página 40 colocar a data do dia 20 do 4, tá bom? Vamos lá. Começar a nossa aula. Bom, a página 40 nós temos a 7. Observe as seguintes multiplicações por 2. Nós temos algumas multiplicações por 2, né? Multiplicação por 2 é uma das mais tranquilas para a gente realizar. Então, após observá-las, nós temos o pontinho. O que acontece com as igualdades quando dividimos? Nós temos aqui igualdades, tá bom? Primeiro membro e segundo membro na igualdade. Letra A. O que acontece com as igualdades quando dividimos? Então, nós vamos dividir. Nós vamos ter a ideia que na letra A e na letra B a gente vai dividir alguma coisa, tá bom? Letra A, um dos membros por 2. Se a gente divide apenas um dos membros por 2, o que acontece com essa igualdade? A gente viu que se a gente divide de um lado, divide do outro, a igualdade continua, né? Mas se a gente opera só de um lado, a igualdade deixa de ser válida. Letra B, e se a gente divide ambos os membros por 2, os dois lados por 2, a gente vai ter que a igualdade continua, tá bom? 8. Observe as seguintes divisões por 5. Nós temos algumas divisões aqui. Vamos lá, primeiro pontinho. O que acontece com o resultado de uma divisão quando multiplicamos? Então aqui a gente vai trabalhar com multiplicação, tá bom? A letra A. O dividendo por 5. Nós já sabemos o que é dividendo, o que é divisor e o que é quociente, tá bom? O dividendo é o primeiro, tá? O divisor é o segundo e o quociente é o resultado, tá bom? Então, a gente vai multiplicar na letra A o dividendo por 5. Nessa letra A aqui, eu vou utilizar essa primeira divisão aqui de 50 dividido para 5, que é igual a 10. Então, eu vou multiplicar o dividendo por 5. Vamos ver como fica? Aí, a gente tem aqui 8, letra A. Nós multiplicamos o dividendo por 5. Nós temos 50 vezes 5, dividido para 5, que é igual a 10. Agora, a gente vai operar essa multiplicação. 50 vezes 5, a gente sabe que é 250. E aí, vai ficar 250 dividido para 5, que é igual a 50. Tá bom? Uma coisa que nós vamos observar que ele está perguntando em relação ao resultado. Então, nós vamos observar que o resultado na divisão também recebe o nome de quociente. Vamos ver aqui. O resultado, ele aumentou, tá bom? Então, quando algo número aumenta, a gente vai trabalhar com a ideia de que foi multiplicado. De 10 para 50. Foi multiplicado por quanto? Exatamente, foi multiplicado por 5. Agora a letra B, vamos lá, o divisor por 5. Se a gente multiplicar o divisor por 5. Nesse caso aqui eu vou usar o 100 dividido para 5, que é igual a 20, para exemplificar para vocês. Multiplicando o divisor. Lembrando que o divisor é o segundo número aqui, que no caso é o 5. Então vamos lá multiplicar esse 5 por 5. A gente vai ter aqui o 100 vai permanecer, a divisão também, o 5 da divisão a gente deixa aqui e aí multiplicou ele por 5. Vamos lá fazer a nossa multiplicação aqui. A gente tem que 5 vezes 5 é 25. Então vamos ter 100 dividido para 25, que vai resultar em 4. Então a gente vai observar aqui que o resultado ele diminuiu. Quando a gente tinha a ideia de que aumentou, a gente utilizou a ideia de que foi multiplicado. Aqui está diminuindo, então a gente vai ter a ideia de que foi dividido. Qual seria o número que daria aqui 20 dividido para algum número que resultaria em 4? E aí, qual seria? Vamos ver que é o
5, então o quociente fica dividido por 5. E agora a gente vai ter a letra C. Se a gente multiplica o dividendo e o divisor por 5, então é para multiplicar os dois. Nesse caso eu vou usar o 200 dividido para 5, que é igual a 40. Multiplicando os dois, a gente vai ter aqui a seguinte forma: 200 vezes 5, o dividido 5 vezes 5 é igual a 40. E aí nós vamos multiplicar cada um para depois fazer a divisão. 200 vezes 5 a gente tem que é 1.000 e aqui 5 vezes 5, 25. Vamos ver quanto que dá? 1.000 dividido para 25, a gente tem que é 40. E aí, o nosso resultado, que é o nosso quociente, foi modificado? Não foi modificado, né? Então, o quociente não se altera. Agora a gente vai fazer a 9, tá bom? A 9. Descubra que número deve ser colocado no lugar de interrogação para que cada igualdade seja verdadeira. Então, a gente vai comparar as duas igualdades e vai perceber o que mudou de uma para outra. Na letra A, a gente tem 3 vezes 5, que é igual a 15. E aí, nós temos 3 vezes 5, no primeiro membro foi acrescentado 6. E no segundo membro foi acrescentado interrogação. Então, a gente vai ter a ideia de que foi acrescentado um tanto de um lado e um tanto do outro. E que tanto foi esse? Que a gente vai dar esse valor para a interrogação. Exatamente o nosso 6. E isso para todos eles, a gente vai ver aqui, ó, 18 dividido para 3, que é igual a 6. Aí a gente vai ter embaixo 18 dividido para 3, foi acrescentado 5. No primeiro membro e foi acrescentado interrogação no segundo membro. Então, a gente vai perceber que o valor da interrogação é o 5. E assim, aqui foi subtraído 10 e aqui foi subtraído interrogação. Qual seria o valor da interrogação? Exatamente, 10. Agora, a gente vem para D. Foi adicionado 3 e aí foi adicionado interrogação. Então, a gente vai ter a ideia de que o interrogação é 3. A 10. André somou 3.569 a certo número e obteve 7.500 como resultado. Que número é esse? Então, a gente vai ver aqui. Toda vez que a gente não tiver a certeza ou a ideia de qual é o número, a gente vai usar interrogação. Então, a gente vai ter aqui, ó, André somou 3.569 mais, né, o interrogação, e resultou em 7.500. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai observar que o total é o 7.500. Para a gente saber o valor do interrogação, a gente vai pegar o total e subtrair 3.500. E o que sobrar vai ser o valor do interrogação. Vamos fazer? A gente tem aqui 7.500 menos 3.569, que é igual a 3.931. Então, que número é esse? O número é 3.931. É nesse momento, vocês pausem o vídeo para visualizar as respostas, se vocês acertaram tudo, tá bom? E corrigindo aquele pequeno erro que pode ter acontecido, tá bom? Vamos lá. A gente está concluindo a nossa aula de hoje, onde foi desenvolvido igualdades, né? Nós corrigimos uma das tarefas de casa. Na próxima aula a gente vai corrigir a outra página, tá bom? Onde a gente continuou trabalhando com adição, subtração, multiplicação e divisão na igualdade. Sempre tendo a ideia que se eu multiplico de um lado, se eu multiplico do outro, a igualdade se mantém. Qualquer operação que a gente realizar com o mesmo número, sempre vai ser mantida a igualdade. Mas aí se eu opero apenas de um lado, a igualdade não é válida, tá bom? E aí a gente está trabalhando também a descoberta de números, é o nosso interrogação ali, o que não é tão difícil quanto aparenta ser, tá bom? Bom, na próxima aula a gente vai continuar corrigindo a tarefa de casa, que é a outra página que eu passei, tá bom? Finalizando a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando muito e fazendo todas as atividades que a gente está passando para vocês, tá bom? Tchau, tchau! Olá,
Sou a professora Disneide, professora de História. Estamos aí em mais uma aula de História, né? Hoje, 20/4/2020, olha só, mais uma aula de História. Então, vamos dar continuidade sobre o assunto Egito Antigo. Passei uma atividade para vocês, né? Fazerem a comparação dos povos da Mesopotâmia com os povos do Egito Antigo. E aí vocês observaram que cada um deles tem as suas características comuns e também próprias, né? Agora vamos ver um pouquinho das características do Egito Antigo. O Egito Antigo, nós sabemos que foi um dos povos, primeiros povos que se desenvolveram na região da Mesopotâmia. Então, como norte para vocês, lá na página 15 a 22, a gente vai descrever um pouquinho desses povos aí do Egito Antigo. Bora lá! Olha só, primeiramente vamos caracterizar algumas de suas funções. A primeira delas é sobre o trabalho e o comércio. Como é que se caracterizava? Observe aí no slide como que se caracterizava o trabalho e o comércio desses povos, né? Além de contribuir, olha só, além de contribuir para o desenvolvimento das cidades, né? Esses povos também tinham os seus próprios, o quê? Os seus próprios costumes, ou seja, a questão da agricultura. Como eles se desenvolveram aí próximo à Mesopotâmia, ao Rio Nilo, eles tinham aí o seu próprio comércio, mas as suas funções eram o quê? Organizadas, assim como os povos da Mesopotâmia. Tinha o padeiro, tinha o pedreiro, o agricultor, cada um deles se organizava aí de forma igual. A religião, como é que se estabelecia a religião desses povos? Observem aí, eles eram o quê? A base deles, né, da vida egípcia, era o quê? Relacionado aí com as interpretações, ou seja, eles eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses e esses deuses eles tinham como forças, né, as forças da natureza e da sociedade também. A sua organização política, como é que era organizado aí politicamente esses povos? Observem aí que a sociedade egípcia surgiu basicamente em 7.000 a 3.000 a.C. Então o faraó ele era considerado um deus vivo, ou seja, ele era o chefe religioso, o líder político dessa sociedade. O que ele vai estabelecer? Que ele tinha ali toda a autoridade para ele, mas existiam outras pessoas que trabalhavam para ele, que aí vai entrar na sua organização social, que essa organização social era organizada pelo faraó. E olha só como é que estava estabelecida, é como se fosse uma pirâmide, imagina uma pirâmide. Lá no topo estavam os chefes militares e os sacerdotes. Seguindo aí estavam os administradores e os escribas. Logo seguindo estavam os camponeses e os escravizados, que eram a parte que minoritária, ou seja, aquelas pessoas cuja não tinha os escravizados livres, né? E os escravizados ali que estavam como força ali do chefe da guarda. Então tinha aqueles escravizados que eles eram livres, ou seja, eles trabalhavam livremente, podiam sair da cidade, e os escravizados que eles estavam sob o comando da guarda, da chefia real. E aí, seguindo, como a gente falou aí sobre o Egito Antigo, qual é a central, né? A centralização do Egito Antigo? É o faraó, se ele era o chefe da família, chefe da cidade, né? Era o líder supremo, ele então estava centralizado em tudo, ou seja, toda aquela organização daquela cidade era favorecida a ele. Por exemplo, a arrecadação dos impostos, a questão do trabalho, a questão da própria sociedade em si era voltada para eles, a questão também da religião, ou seja,
que eles cultuavam? Qual era a divindade que eles cultuavam? Era a divindade do faraó, porque ele era um Deus vivo, ele estava no centro de tudo ali, certo? E como eles cultuavam aí toda essa sociedade, ele cultuava toda essa sociedade, liderava toda essa sociedade, o que acontecia com esse faraó após a sua morte? Olha só, nesse próximo slide ele vai mostrar um pouquinho aí falando sobre a questão da religiosidade, né, que é após a morte do faraó. Primeiramente, eles acreditavam no quê? Na vida após a morte. Eles acreditavam que após a morte de um líder supremo, esse líder ele não ia para um submundo. Ele ficava em um local onde, a partir dali, ele tinha uma outra função. Observem aí. Primeiramente, eles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses, existiam deuses para várias coisas, deuses para a natureza, para a questão política, deus dos animais, existiam deuses para cada situação. Aí no próximo ponto, ele vai apresentar para vocês sobre os egípcios que consideravam o faraó como um deus, isso que a gente estava falando. As pirâmides, elas foram construídas para servir como sepultura. Por quê? Primeiramente, quando essas pirâmides elas foram construídas com um propósito, que era de conservar o corpo, né, desse egípcio, desse deus ou dessa divindade. Era conservar esse corpo. Só que o que acontece, né? Ao longo do tempo, serviu basicamente para nós. Por quê? Sem essa história, sem nós sabermos aí dessa questão de conservar o corpo, não teríamos como saber dessa história. Olha só, observe aí que os processos de mumificação, elas possibilitavam que os corpos daquela época fossem conservados até os dias atuais. Dessa forma, tornou-se possível, olha aí, obter diversas informações em relação aos egípcios e seus conhecimentos sobre medicina. Aí vem aí uma pontuação muito importante, né? Os povos egípcios, eles desenvolveram uma grande relação em questões que nós temos hoje, como a medicina, a matemática, e isso a gente vai ver aí nas próximas aulas, quais foram, né, os acrescimentos que os povos egípcios obtiveram aí para a nossa sociedade, ou seja, qual foi o legado que ele trouxe para nós nos dias atuais, certo? Bom, olha só, como atividade para casa, e finalizando como atividade para casa, vai ficar para vocês aí a página 23 do livro de História, certo? Para vocês escreverem um pouquinho sobre essa relação do Egito Antigo, certo? Então, até a próxima!